que eu trouxe esse enxerto que está presente no prefácio do livro do Sérgio Pinheiro, sobre o julgamento de Salomão Cleriano, que ele foi o assassino de Talapachá, um dos três generais responsáveis pela ordem de 1915. Essa palavra é importante, esses livros são meus, não está assim no livro, tá? Só para chamar atenção. E dizer que toda nação enfrenta um comprometimento muitas vezes silencioso entre as pessoas, mesmo anônimas e comuns. O massacre do povo armênio através de toda a história contemporânea do reprimido com esquecimento. Eu evoquei essas duas frases desse trecho, no meio fala de aniquilamento sistemático, porque junta essas ideias que eu falei, da questão da memória coletiva e da repressão que levou ao esquecimento. E essa memória coletiva, de certa forma, também é um pouco consequência, porque o povo vai calhar nos objetivos. O objetivo central da pesquisa foi constituir e contextualizar os fatos acerca do genocídio armênio, foi tudo de problematizar as questões que envolvem esse tema. Só que, diferentemente de outros trabalhos, aqui tem um viés mais subjetivo. Por quê? Naquela fala mesmo já mostra que são pessoas. Nessa pesquisa eu tentei reconstruir a partir dos relatos dados pelas famílias. Então eu queria evidenciar, na verdade, tirar dessa ideia só da memória comum, das pequenas passagens que todo mundo conhece, e mostrar, olha, essa família aconteceu mesmo. Pode acontecer com mais de uma família, só que é muito mais rico. E isso foi esquecido pelo tempo. Por quê? Porque o genocídio armênio é uma memória muito dolorosa. As pessoas, quem passou de uma forma um pouco mais acentuada, ou se passou mais forte, ou o filho não passou pro filho dele, então tem isso. A metodologia aplicada foi dividida em 3 partes, que foi a apresentação de conteúdo teórico, a coleta de materiais e a análise dos mesmos. A primeira parte foi a leitura de uma bibliografia acerca do genocídio armênio e diáspora armênia. Aqui também tem um pouco de identidade, para poder entender essa questão de como aparece também a identidade, como o genocídio aparece também na construção da identidade deles. Ela foi importante porque, tanto para a análise póstuma das entrevistas, para a elaboração do questionário utilizado nas entrevistas. Eu vou deixar já confirmar aqui. O questionário aplicado não foi 100% minha autoria, entendeu? Algumas questões eu já estava direcionando para pesquisa, outras eu olhei outros questionários que pesquisavam genocídio para ver, isso aqui cabe no meu tema ou não. A segunda parte foi a coleta de relatos via entrevistas, conduzidas oral e presencialmente com o auxílio do gravador. Foi selecionado 11 informantes, temos o sexo de diferentes gerações, sendo que a primeira geração é sobrevivente do massacre. Eu consegui um sobrevivente do massacre, foi um senhor, no asilo. A segunda geração foi a maior parte, são os filhos desses sobreviventes, que pode ser considerada a primeira geração aqui no Brasil. E a terceira, que são os netos, que são os filhos dessa segunda geração aqui no Brasil. É muito difícil de classificar essa questão de geração, porque dependendo do ponto que você pega, falar a primeira geração é quem já nasceu no Brasil. Então, para mim, foi essa. Quem estava ainda lá, quem nasceu no Brasil e quem nasceu depois. E a terceira parte da transcrição e análise dos relatos coletados. Tendo dito isso, veio para a parte dos resultados. Eu pude constar que há uma forte ligação entre a questão da identidade cultural e os massacres contra o povo armênio, explicitada nas falas de todos os informantes. De certa forma, ela sempre acaba aparecendo
de uma forma velada, talvez alguns falavam mais velados, outros já, quem era mais engajado falava, não, já bem mais explícito. Como, por exemplo, esse relato do senhor da segunda geração, que ele é muito ativo na comunidade e que ele fala, eu perguntei sobre como era discutido o genocídio no clube daqui de São Paulo. Aí ele falou que, assim, não se discute genocídio. O genocídio já está implícito. Então, nesse implícito, está implícito na sociedade, na identidade social, cultural dos armênios, que conseguiram sobreviver. Então, já percebe-se que é uma coisa que é muito forte aqui. A questão de identidade cultural, para construir a identidade cultural armênia, com os massacres. Em seguida, tem os relatos, aí vem a parte os relatos coletados apresentam algumas passagens constituintes dessa memória coletiva de uma forma peculiar. A partir do momento que esses informantes, eles assumem o papel de narrador e conseguem imprimir a sua voz. Como o caso dessa senhora da segunda geração, que ela, aqui, nesse relato, ela está falando sobre uma moça de 15 anos, foi uma memória passada para ela, né? É uma moça de 15 anos que estava caminhando no deserto e ela estava com muita sede e ela pedia água. E aí ela descreve a moça, que é muito bonita, e aí pede para Deus também, essa parte tem um lado emocional muito forte das entrevistas. E aqui onde está a voz dela, está na parte grifada. Eu digo, será que era minha tia, que tinha 17 anos, grávida, morreu embaixo do mar? A relação ela identificou, tá, não era a tia dela, mas poderia ser a tia dela. Então aqui é uma passagem comum, que se você for pegar um livro do Tonovin, que tem esses relatos, sobre alguns relatos mais gerais, e que nesse caso você pode ver aplicado na história de uma família mesmo. E isso calha, ela pareceu também muito a presença das grandes potências estrangeiras. Essa parte aqui é um pouco complicada, porque até pra mim, quando eu fiz a entrevista, ficou um pouco eu fiquei meio perdida. Muitos mostraram as grandes potências como que ajudaram o povo armênio. Então isso quer dizer que eles foram acolhidos em orfanatos estrangeiros e a presença de entidades como ela, dos expatriados, que é a pátria que escolheu, como França, aqui Brasil e tudo mais. Só que essa informante do relato anterior, essa senhora, ela meio que inovou o comentário. Eu achei importante mostrar isso na pesquisa, porque ela disse que não foi, as potências estrangeiras, elas não estavam ajudando. Elas negligenciaram de certa forma e se copiaram. Aí tem um livro do Império Turco-Otomano. Isso foi uma coisa minha. E se bobear, eles acabaram ajudando o governo turco. Porque ela fala, e não tendo apoio internacional de jeito algum. Pelo contrário, seja americano, seja alemão, seja francês, eles até ajudaram, enviando crianças armênias para a Turquia. Por quê? Pela eugenia da raça. Você sabe, não é o que é? Aqui, ela, eu lembro que no momento que ela falou isso, ela ficou com era raiva. Ela sentia literalmente raiva ele falou assim, não, eu perguntei, mas eles não ajudaram? Ela, não, olha o que aconteceu, eles fizeram isso, foi pela eugenia, para deixar todo uma raça superior. E aí eu fiquei, tá bom, vou aceitar, não vou, porque ela realmente acreditava nessa afirmação. E isso acaba gerando o que mostrou também de diferente, foi caso de dois informantes de gerações distintas, em que a memória do genocídio não foi transmitida. Um era um senhor
E eu acho que talvez ele não lembrava mais, mas ele indica... não lembrava, mas ele indica que não foi passado dessa forma, assim, de sentar e vamos contar, sabe? Passar para os netos, pros filhos e netos. Então, não foi passada essas memórias do genocídio, só que como a identidade armênia, aí fala, tá bom, não tem memória do genocídio, então como foi passado? Foi através de outras vias. No caso, teve esse senhor era de segunda e a outra moça, ela era da terceira. No caso desse senhor foi através de um casamento, da tradição do casamento arranjado, como é possível ver pelo enxerto, que era a tradição. E no caso da terceira, ela recebeu através da culinária. Ela disse que a avó dela, porque era muito grande, ela fala assim, que a avó dela não comentava nada. A avó dela, quando tocavam sobre genocídio, ela ficava muda e muito séria. Mas a única coisa, uma coisa que lembrava muito era um quadro gigante com fotos de todos os mortos dentro da casa. Mas como ela lidava com essa pressão? Ela lidava com alegria, ela conseguia reverter, como passar a identidade, com alegria, no caso, pela culinária, que eles faziam aqueles charutos. Ela colocava todo mundo para fazer o charuto e parecia muito legal. Não, muito legal. E isso claro que apareceu outros pontos na pesquisa, mas esses foram os mais importantes e que deu para ver como um comum em todos os relatos colhidos. Então, o que acontece? O que acontece? Tem todo esse relato e essas particularidades que foram deixadas lá são importantes. Mas se encontrasse, se o corpus fosse maior, talvez agora, com a segunda parte, talvez dê para constituir, falar, olha, tem essa parte aqui que é legal, também especificar, tem essa parte aqui que é legal, mas